Boa noite, igreja, graça e paz. Amém. Nós vamos estar falando hoje em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2 até o versículo 6. A palavra do Senhor fala assim: E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Espírito Santo de Deus, nós queremos consagrar as nossas vidas ao Senhor, consagrar o nosso entendimento, Pai Santo querido, o nosso coração, Senhor Deus, a nossa mente, levar cativa a obediência de Cristo Jesus, Pai, para que o Senhor fale conosco nessa noite, para que o Senhor se revele, Senhor Deus, naquilo que nós temos, Pai Santo querido, que discernir, Senhor Deus, que aprender, Pai Santo querido, Deus, para sermos curados, para sermos tratados, para sermos transformados, ó Deus, pelo poder que é na Tua palavra, pelo poder que é no sangue de Jesus Cristo, pelo poder que é no Seu nome. E nós queremos, Pai Santo querido, Te glorificar, Pai, e o Senhor seja o nosso convidado especial nessa noite, Espírito Santo. Nós Te oramos, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, e glorificamos o Teu santo nome, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O título dessa palavra é sentimento passional. Sentimento passional. Nós vemos aí nesse versículo 4, a palavra dizendo que o bom soldado, ele não se envolve com coisas desta vida, ou não se envolve com coisas civis. E nós vemos também quando ele diz que o atleta, ele não será coroado se ele não trabalhar segundo as normas, segundo o regulamento. Trabalhador, lavrador, quando ele produz uma grande lavoura, uma grande plantação, ele é o primeiro a se beneficiar disso também. Muito interessante. E a gente vai ver algumas coisas em relação a isso. Sentimento passional, algumas vezes você já ouviu alguma pessoa, pelo menos na mídia você já ouviu, alguém falando assim: olha, eu maltratei, eu machuquei, eu bati, mas eu gostava muito dessa pessoa. Eu matei, mas eu amava. Algumas vezes a gente vê situações muito parecidas com isso. São extremos, são picos que a gente vai vivendo e que nós precisamos realmente ser curados, ser tratados em algumas áreas de nossas vidas. Interessante quando ele fala que esse soldado, ele não se envolve com coisas civis, ele foi arregimentado, ele foi conquistado, ele foi realmente trazido para esse exército, para ele tratar de coisas militares, de coisas bélicas e não de coisas civis. As coisas civis, elas têm que ser deixadas de lado, elas não têm que estar transtornando, não têm que estar impedindo essa pessoa de fazer aquilo para o qual o seu general, o seu senhor dos exércitos, né, o senhor da guerra conquistou essa pessoa e a trouxe para junto e arregimentou ela. E muitas vezes nós temos nos envolvido com essas coisas civis. Se você de repente pegar um exército, uma companhia, ou seja, um grupo de avante, de combate, e colocar numa fronteira, a função específica dessa companhia é guardar a fronteira do seu país. Se houver briga de casais, se houver problema entre irmãos, se houver qualquer outro tipo de litígio, ela não se envolve com aquilo. A finalidade dela realmente é guardar a fronteira, a finalidade dela é guarnecer o seu país para que o inimigo não entre. O que a palavra fala para nós é exatamente isso. Somos soldados conquistados por esse general para que nós realmente venhamos fazer aquilo que nós fomos chamados. E o que são coisas civis? Alguns textos, mesmo aqui no livro de Timóteo, ele fala assim: olha, você não se envolva com fábulas de velhas caducas. São coisas civis. Você
não entre em lugar que você não tem que entrar, você não fale aquilo que você não tem que falar, são coisas civis, que não diz respeito ao reino, que não diz respeito a esse general, que não diz respeito a esse Senhor dos Exércitos. Uma outra coisa interessante, não se importar com genealogias, não discutir isso, não entrar nesse mérito, isso não faz parte do reino, isso não interessa para a gente, o que ele conquistou para a gente é algo tremendo. Outra coisa, falatórios inúteis, profanos, picuinhas, debates, coisas que não importam realmente para o reino de Deus, são coisas civis. Inimizades, contendas, porfias, discussões, ciúmes, isso são coisas civis. Isso não glorifica Deus, isso não vai produzir nada para o reino de Deus. Isso é sentimento passional. O que o Senhor nos conquistou, Ele nos chamou para fazer coisas tremendas, muito grandes, não foi para a gente se envolver com essas coisas pequenas, medíocres muitas vezes, que é ficar nos preocupando com essas coisas periféricas, que não nos trazem nada, que não nos acrescentam nada, que não acrescenta nada para a igreja, que não glorifica a Deus, que não acrescenta nada para o reino, são coisas civis. Isso é muito interessante, queridos. E uma outra coisa, sentimento passional, ele é primeiramente um sentimento egoísta. As pessoas, elas pensam nelas mesmas, no seu bem-estar, na sua imagem, nas suas vontades, nos seus desejos, nos seus melindros e na sua infantilidade também. Normalmente, quando você vê uma pessoa envolvida nessas questões civis, são crianças. São pessoas que precisam de crescimento realmente. Paulo, falando na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, 2, 3, ele fala assim para os irmãos: olha, eu não pude falar para vocês como espirituais, porque vocês são carnais. Eu não pude tratar vocês como adultos, porque vocês são crianças. Eu não pude dar alimento sólido, porque vocês precisam de leite. Qual era a situação que ele estava falando isso? Um pouco atrás ele estava dizendo assim: olha, eu pertenço a Paulo, eu pertenço a Pedro, eu pertenço, a Cristo. E ele falava assim: olha, isso não tem nada a ver. Vocês realmente não estão entendendo nada. Na medida que vocês estão com essa coisa de partidarismo, de preferência, é porque vocês são carnais ainda. Vocês são crianças, então não posso me reportar vocês como homens, como pessoas adultas, maduras, mas como pessoas infantis. No momento que você se envolve numa discussão, numa contenda, ciúme e discórdia, no momento que você leva realmente a preferir alguma coisa, no momento que você elege alguém como seu inimigo, são coisas civis. São carnais, crianças que precisam de leite, não cresceu. E aí a gente vai lá para Hebreus, quando diz que você tem que outra vez ouvir esse evangelho. Outra vez você tem que realmente pegar aquelas coisas básicas que tanto já foi falado, que tanto já foi pregado. Coisas civis. Uma outra situação interessante do sentimento passional, idólatra. Ele fixa uma pessoa de uma forma extrema para o bem ou para o mal. Ele elege. Ou ele ama demais, ou ele odeia demais. Às vezes as pessoas elegem outras e falam assim: não gosto de fulano. Se ele está passando de um lado da rua, eu vou para o outro. Se ele está chamando para um lugar, eu não participo, não vou. Se ele está no culto, eu prefiro não ir. Se ele está louvando, eu prefiro não cantar. Sentimento passional. Isso é extremo, é a parte negativa. Está idolatrando essa pessoa. Mas ela pode também idolatrar amando demais. Eu amo muito esse líder, eu me dou por ele é o único, ele é o Deus na terra. Não há nada que alguém possa falar para essa pessoa que realmente ela mude de ideia, mas ela fixa. Ela só ouve aquela pessoa. Sentimento passional. E é exatamente por isso que as pessoas matam e que as pessoas morrem.
E deixa eu te falar uma coisa, isso é extremo também. Quando essa pessoa idolatra outra, ela entra numa desobediência grande, forte. A desobediência, a palavra fala que é um pecado de feitiçaria. Pecado de feitiçaria atrai demônio, demônio leva à morte. Muitas vezes as pessoas morrem espiritualmente. Você vê muitas pessoas saindo da igreja ou dentro da igreja, mortas espiritualmente, por conta de um sentimento passional. Ou ama demais, ou odeia demais. Ou quer muito bem, ou não quer se aproximar. Isso é horrível. A gente vai ver alguns personagens na Bíblia, e graças a Deus que a Bíblia ela trata essas coisas de uma forma muito clara. Eu sempre gosto de falar que a Bíblia, eu creio na Bíblia, eu comecei a crer na Bíblia exatamente porque ela não esconde os nossos erros, os nossos pecados. Ela nunca fez questão, Deus nunca fez questão de falar que um servo pecou, de relacionar, de expor o pecado de alguém. É exatamente por isso que eu creio que ela foi escrita por Deus. Porque se fosse escrita por homem, homem nenhum clarearia, deixaria muito exposto aquele seu pecado. Eu não faria isso, seguramente. Não escreveria nesse livro que milhares e milhões de pessoas leem, expondo aquilo que eu sou. Certamente não faria. E uma outra coisa interessante, é diabólico também. Esse sentimento passional, muitas vezes, ele elege um inimigo que nunca foi seu inimigo. Ele se fixa numa pessoa e luta intensamente. Nós vemos um caso, por exemplo, do rei Saul. Ele se fixou em Davi. E a palavra diz que durante 40 anos, todo o seu reinado, ele elegeu Davi como seu inimigo, lutou a batalha errada uma vida inteira. Quantas vezes, queridos, nós lutamos a batalha errada, elegendo uma pessoa como nossa inimiga e essa pessoa não é? Quantas vezes nós desfocamos aquilo que Deus nos chamou para focar numa situação em que não nos traz resultado nenhum, sentimento passional. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus, é do diabo. E se é do diabo, ele só tem duas situações. Ou ele nos mata, ou ele mata aquela pessoa que a gente realmente está se fixando nela. A gente vê algumas personagens bíblicas, por exemplo, Sansão, Juízes. Você pode ler sobre Sansão, Salomão, pode ler sobre Balaão, até sobre Paulo, o apóstolo. Sentimento passional. Chega um momento que a pessoa persegue, que a pessoa mata, que ela permite matar, que ela quer realmente tirar aquele outro da terra porque ela está achando que está glorificando a Deus. Assim foi a Inquisição também. Quando eles tocavam fogo nos cristãos, quando jogavam nas arenas para os leões comerem, quando eles matavam a fio de espada, eles entendiam que estavam glorificando a Deus. Era o extremo. Amo tanto a Deus, me devoto tanto a Deus, eu sou tão santo, eu sou tão justo, eu sou tão verdadeiro, que eu mato alguém em nome de Deus. Sentimento passional. E eu quero te falar, Saul, quando ele volta de uma batalha, Davi volta de uma batalha, e eles estavam lá nessa luta, e quando chega na cidade, as pessoas começam a ovacionar Davi, que ele tinha conquistado milhares de pessoas, que Saul tinha conquistado milhares de pessoas, mas Davi milhares, dezenas, milhares de milhares, ou 10.000. Então, o que sentiu, o que colocou no coração de Saul? Uma inveja, uma ira, uma disposição de destruir Davi. A partir dali ele elege Davi como uma pessoa inimiga e começa a perseguir. E Davi, por pelo menos 3 vezes, teve oportunidade de tirar a vida de Saul e não fez. E você pode imaginar assim, não, mas isso é só na Bíblia. Dentro das nossas igrejas também acontece isso. Sentimentos passionais
pessoas elegendo outras como inimigas, pessoas idolatrando outras como se fosse Deus. O que nos leva, o que faz com que isso aconteça? Qual é o resultado de tudo isso? Divisão, divórcio. Divórcio é divisão de poder. No momento que uma igreja se parte para um lado, se parte para o outro, prefere a um, prefere a outro, prefere a Paulo ou a Apolo, significa que nós estamos divididos, divorciados. E aí nós não vamos a lugar nenhum. Deus é claro com isso, um reino dividido não subsiste. Se Satanás estiver dividido contra ele mesmo, não subsiste. O que o Senhor nos chamou foi para coisas militares. Um soldado para defender aquilo que o seu general quer. Não foi para coisas civis. Essas coisas civis são muito pequenas, são muito poucas. São muito medíocres para a gente estar se envolvendo com isso. A igreja, ela não foi conquistada, esse sangue tem um preço muito alto para nós, para a gente ficar envolvido com essas picuinhas, com esses litígios, com essas discórdias, com as preferências, com os partidarismos. Não é isso que Deus quer de nós. Nós temos algo muito maior a conquistar e a fazer. Uma outra coisa, 1 Samuel 28, 7, 8, diz que esse homem, Saul, foi levado à desobediência. Chegou um momento que ele queria realmente, de alguma forma, consultar Samuel. Ele queria uma resposta. E aí ele fala assim, por acaso tem uma espírita aí que eu possa consultar para ver se ela me diz alguma coisa a respeito disso? Ah, tem. Tem uma médium lá em tal lugar, você vai lá consultar. E assim ele fez. Leva realmente uma situação degradante, uma situação terrível. 1 Crônicas 10, 13 e 14 diz a palavra que esse homem, por desobediência, porque ele desobedeceu, e porque ele se tornou um pecado de feitiçaria, e porque ele atraiu demônios para si, o que aconteceu? Satanás simplesmente ceifou a sua vida. A palavra diz que ele se suicidou. Sentimento passional, ele leva a isso. Ou você mata, ou você morre. Algumas vezes espiritualmente, outras vezes realmente fisicamente. Por isso que a gente ouve, por isso que a gente recebe notícias. Mas por que você fez? Era muito meu amigo. Eu amava, gostava dessa pessoa. Mas matou, mas feriu. Por que você deu cabo do seu marido, da sua esposa? Eu amava muito, gostava muito, idolatrava muito. Eu preferia ela em relação a Deus, ele em relação a Deus. A minha denominação, prefiro em relação a Deus. O meu líder, prefiro em relação a Deus. Desobediência, feitiçaria, demônios, morte espiritual. Não nos leva a lugar nenhum. Essa palavra, um dia eu costumo orar segunda-feira aqui na igreja, e eu estava orando uma dessas manhãs, e realmente Deus falou muito no meu coração em relação a isso. Foi uma palavra para o meu coração, mas que eu resolvi estar falando para a igreja. Até porque a palavra fala que o que está escrito ali é para que a gente realmente tome tento nisso. Para instrução nossa. Para que a gente não venha incorrer no mesmo problema. Para que a gente não faça igual o que eles fizeram. 1 Coríntios 10, quando eles se envolveram em pecado, e pecados e mais pecados, e idolatria, e sexualidade, e transgressão, e um monte de coisa. Deus fala, olha, essas coisas que eu estou relatando é para que vocês aprendam, para que vocês vejam que tem que fugir disso. Não faça igual. Pule fora disso. Procure outra coisa.
Uma outra personagem que nós vemos, está em 2 Samuel 17, 23, chamava Aitofel. A palavra diz que ele era conselheiro do rei Davi. E quando Absalão, ele toma o reino do seu pai, ele passa também a ser conselheiro de Absalão. E Absalão pede um conselho para ele: o que eu posso fazer para que fixe na mente do povo que agora eu sou rei? Olha, você vai, pega todas as mulheres do seu pai, as concubinas dele, e você possui elas à frente de todas as pessoas. Mas Absalão não ficou conformado com aquele conselho, e chamou Uzai, que era amigo do rei Davi, e passou a ser amigo de Absalão. E pergunta a mesma coisa. Ele fala assim: olha, dessa vez o conselho de Aitofel não é bom. Vai de outro jeito, seu pai é um guerreiro. Ele tem pessoas do seu lado guerreiras, homens valentes. De repente ele se ira e vai te vencer. E ele aceitou o conselho de Uzai. Sentimento passional, o que fez Aitofel? A palavra diz que ele saiu de mansinho, pegou as suas coisas, colocou a sela no seu jumento e foi procurar um lugar e morreu, suicidado. Extremo. Essas coisas estão escritas para advertência nossa, para que nós não façamos o mesmo. Não prefira, não entre em discórdia, não entre em contenda, não seja ciumento, não busque realmente ser um dominador das pessoas. Deixe as pessoas livres. Ninguém é dono das pessoas. Cada um tem a sua liberdade. Nós temos que saber como tratar isso no nosso meio. Caso contrário, nós vamos incorrer nisso aí. Vamos estar amando muitas pessoas, alguém. Vamos estar odiando muito alguém. E daqui a pouco nós estamos morrendo por essa pessoa ou matando também por essa pessoa. Nesse capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 10, ele fala qual é a nossa motivação, para que nós fomos realmente conquistados. Por que esse general nos chamou? Qual é a atividade desse soldado? O que é coisa bélica, o que é coisa militar? A palavra diz o seguinte: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Se o que você está fazendo no reino é edificando os eleitos, se o que você está fazendo no reino é tratando realmente essas famílias que estão sendo destruídas, se o que você está fazendo no reino é evitando que haja suicídios, como tem acontecido em Viçosa, uma palavra, jovens que se envolvem com prostituição, com drogas, com alcoolismo, com satanismo, isso são coisas bélicas, militares. É para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para ficar preso nessas porcalhadas que a gente muitas vezes está se envolvendo com elas. Templo, queridos, igreja, quando Jesus voltar, vai ficar. Pastor Edilio, ele fala o seguinte: nós somos uma igreja que trabalha com discipulado, com células, mas ele diz o seguinte: quando o Senhor voltar, não vai haver nada disso, não vai ser necessário. Discipulado não é necessário, célula não é necessário, reunião caseira, grupo de crescimento, não é necessário, templo não é necessário. Não vai valer mais. A única coisa que realmente vai valer é quem você edificou. Que casa espiritual você edificou? Pessoas. Quem você edificou? Para quem você anunciou? Para quem você proclamou? Para que vida você falou para que mudasse a história dessa pessoa? Isso vai valer. O resto, coisas civis. E às vezes a gente passa tanto tempo envolvido com essas coisas civis. Perdemos uma vida inteira, 40 anos, envolvido com coisas civis.
que não vão trazer nada, que não vão nos dar resultado nenhum, que não acrescenta nada para o reino. Nós temos que primar por aquilo que Deus fala na sua palavra. Aquilo que é importante, tudo que for periférico, descarta. Se alguma coisa chega para você que não diz respeito ao reino, que não é militar, descarta. Joga fora. Não me interessa. Meu preço foi muito alto, sangue de um justo. Meu chamado é muito alto. O reino, a eternidade. E eu não posso me envolver com isso, não posso perder tempo com isso. Nós temos realmente assim que caminhar nesse sentido. Nós também trabalhamos com setores. E muitas vezes assim, a gente encontra alguma dificuldade com isso, com o discipulado. E algumas vezes eu falei ao pastor Marcos, para a pastora Luciene, se o setor atrapalha, se o discipulado atrapalha, acaba com ele. É simples. As nossas reuniões de pastores, de líderes, acaba com ele. Se a coisa está impedindo de fluir, está impedindo que alguém realmente faça amizade com outro, que a igreja se irmane, se una, que tenha unidade, acaba com ele. Começa tudo de novo com você e Luciene. Trilha um caminho que vai dar em alguma coisa boa que dê resultado. Eu não tenho sentimento diferente ainda hoje. Continuo pensando da mesma forma. O que nós temos que fazer, tudo isso, é não fixar nisso, não ficar olhando para isso, não ficar preocupados com isso. Não vamos realmente preferir, não vamos realmente amar demais ou odiar demais. Tenhamos realmente o sentimento de Cristo. E assim nós vamos, com certeza, não morrer e não vamos matar ninguém por isso. Esse é o propósito de Deus, a unidade da igreja, companheirismo dos irmãos. É para isso que nós temos que trabalhar. Lá fora, tem muitas coisas que nós precisamos fazer. Muito maior. Nosso projeto é muito maior. Nosso chamado é muito maior do que esses envolvimentos de coisas civis. E que você possa realmente assim assentar isso no teu coração. Possa discernir. Possa realmente orar ao Senhor. Quando isso vier ao teu coração, busca Deus. Se isso está te perturbando, te afasta disso. E assim a gente vai estar cumprindo o propósito de Deus.